né? Amiga. Outro que não tem a menor defesa é Éder Militão. Eu já não suporto mais falar Gente, o dá um nome nojo. deste ser aqui no programa da tarde. E ele faz exatamente o que a gente já imagina. Sim. Ele faz tudo muito bem planejado. Assim que saiu a notícia do casamento do Éder Militão, todo mundo já catou a pedra. Casou para formar uma família, para pedir a guarda da Cecília. E foi dito e feito, não é, Pedro? Exatamente, gente. Dito e feito, saiu ontem na mídia, né, na mídia brasileira, que o Éder Militão tá pedindo a guarda da Cecília, que é a filha dele com a modelo Caroline Lima, essa belíssima mulher que se envolveu com este querido jogador, não tão querido assim. Aquelas, né? Mas, gente, sério, um pavor quando a gente para pra pensar. E aí ele alega a alienação parental por parte da Caroline, né? E aí ele pede, inclusive, que a guarda da menina seja para que ele fique, a guarda unilateral, ou seja, só ele, só o pai, só o Éder Militão vai ter acesso à Cecília e vai levar ela para do Brasil, para Madrid, lá na Espanha, onde ele mora. Que ele, para quem não sabe, ele joga no Real Madrid, né? Que é um time espanhol, e vai ficar lá junto com a família dele, né? A nova família dele, que é formada pela Tainá Costa. Gente... Tainá Castro. Tainá Castro, gente. A Suiane também falou Tainá Costa ontem. A Tainá Costa, se ela tivesse no programa da tarde, Costa, ela deve estar falando, meu Deus, vocês estão me associando a essa pessoa, Éder Militão. Não, quando saiu na mídia, eu pensei, porque essa coitada tá fazendo com esse homem, gente, pelo amor de Deus. Depois de tudo isso, ainda alguém ainda se envolver com ele, que gosta de sofrer. E tá com a Tainá Castro, que é a ex do atual, da Caroline Lima. Isso mesmo. Gente, é um quebra-cabeça. É um quiprocó. Mas, enfim, e aí, inclusive, nesse processo que ele pede a guarda dela, ele tenta aí fazer com que ela também não se mude pro Rio de Janeiro, né? Ela tava em plano de se mudar pro Rio, que é onde o namorado dela mora, que é o jogador do Flamengo, esqueci o nome dele agora, Maiara. Léo Pereira, jogador do Flamengo, Léo Pereira. E aí ele tenta impedir essa mudança para que ela fique próximo do namorado. Vale, inclusive, pontuar que nas férias dele no Brasil, ele alugou uma casa onde? Perto da casa dele. Pra ficar Rio ali, de Janeiro, no Rio de Barra Janeiro, da Tijuca. Barra da Tijuca, gente, é um covil ali. Ai, gente, chega a ser ridículo. Mas, enfim, ele pediu a guarda da Cecília, a Caroline logo se pronunciou, disse que tá tudo bem. A gente vai rodar o vídeo rapidinho pra vocês verem aí um pouco do pronunciamento dela. Eu queria falar pra vocês que eu já vi, sim, tudo que tá acontecendo, mas que eu queria tranquilizar vocês, que, óbvio que na medida do possível que eu tô bem e que tudo vai se resolver. Vocês que a Cecília tá com o pai dela, já deixei ela com o pai dela, provavelmente para comemorar o aniversário dela com ele agora e passar um tempo com ele, e é isso. E não, eu não tenho medo de entregar a Cecília para passar um tempo com o pai dela, porque eu sempre cumpri o combinado e não é agora que eu vou deixar de cumprir. Tá aí a Caroline Lima falando sobre isso, ela se pronunciou ainda assim que saiu essas notícias. E hoje, a pequena Cecília já foi para a Espanha ficar com o pai, já está a caminho da Espanha. Carol também falou sobre isso hoje, disse que não tem medo, já entregou a Cecília ao pai e que tá tudo bem, não tem medo de entregar, porque ela sempre cumpriu com o combinado, não vai ser agora que ela vai descumprir, né? Vale lembrar, vale alegar que nesse pedido aí do Éder Militão, ele alega alienação parental. E aí a Carol fala justamente isso, que nunca fez alienação parental, que a Cecília ama o pai, dá para ver nitidamente em fotos, em vídeos. Éder Militão também disse no processo que abdicou da sua vida de festas e baladas para ficar com a pequena Cecília. A internet, que não é boba nem nada, já está começando a recuperar várias fotos de Éder Militão em festas, em baladas, inclusive uma que ele está com o cantor Naldo Bene, no momento em que a Cecília estava na Espanha, ou seja, não abdicou de coisa nenhuma, porque a Cecília estava com ele e ele estava na festa com os amigos. A gente sabe muito bem que o Éder Militão, ele sempre entrega, ele promete, ele nunca decepciona, não vai ser diferente dessa vez, né, Marisa? É isso, gente. Maiara falou muito bem e eu gostaria de acrescentar só uma questão. Éder, meu querido amigo, eu sei que você pode sim ver o programa da tarde, porque a gente também está presente na Europa, graças a Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Não se preocupa, não. A Carol não faz alienação parental, mas a própria Cecília, quando crescer, vai sentir um extremo nojo de você. Gente, não tem outra palavra para falar sobre Éder Militão, senão, de fato, nojo. E nojo não só do que a sociedade brasileira sente por ele, agora também os torcedores, em especial do Real Madrid, querendo ou não, sentem que essas questões pessoais interferem também na sua vida profissional. Mas, gente, não tem outra palavra. A Cecília vai sentir nojo desse pai. Até porque a própria defesa
defesa do Éder Militão não só alega essas questões que ele teria deixado as baladas, mas também fala que a Carol estaria terceirizando a maternidade. No entanto, uma coisa que me chama muita atenção dentro disso tudo é que a própria defesa da Caroline também já falou sobre essa questão do Éder Militão não cumprir os prazos de devolver a Cecília, tanto nas datas corretas e horários corretos também. Segundo a própria defesa do Éder, é porque ele tem uma agenda muito incerta, uma agenda muito cheia. E, no caso, ele não pode estar sempre honrando o compromisso de entregar a Cecília de volta na data certa. Só que com essa mesma agenda que ele quer ter a guarda da criança para ele. Pera, a criança não pode se mudar para o Rio de Janeiro para morar com Carol e Léo Pereira, porque isso altera a rotina da criança. Mas a criança poderia ir morar na Espanha com um pai que tem uma agenda extremamente lotada e não tem tempo para dar atenção para a filha, que, no caso, estaria realmente sendo cuidada de fato pelas babás, e isso não ia alterar a rotina da criança, morar longe da mãe em outro país. Gente, eu acho que o Éder Militão, ele não vai longe demais ao querer mentir para a Carol, ao querer enganar a sociedade brasileira que está acompanhando toda essa história. Mas você querer enganar o juiz é o auge do macho sem noção. Pelo amor de Deus, Mayara. E também não vamos deixar de falar sobre, porque acho que cada um tem sua responsabilidade, a Tainá Castro, né? Sim. Ela que se relaciona com uma pessoa a nível Éder Militão. Sim. O que aconteceria se o Léo Pereira pedisse a guarda das duas crianças? Que eles têm 2 filhos. O Léo Pereira e a Tainá Castro têm 2 filhos. O que aconteceria caso o Léo Pereira pedisse a guarda das 2 crianças para morar com ele no Rio de Janeiro? Será se ela ia achar bom? Será se ela ia gostar? Então, é aquela coisa, né, da sororidade, se colocar no lugar da amiguinha, que a gente sempre, né, dá tudo certo quando isso acontece em ambas as partes. Mas a gente vai atualizando para vocês essa novela, que eu tenho certeza que está longe de terminar. Tá longe, meus amores. Ainda tem muita água para rolar, porque a Cecília agora que foi para a Espanha, então vai ter outra coisa, porque a babá que denunciou a Carol tá lá na Espanha. O caos, meus amores, essa história é o pleno caos. Tudo aqui no programa da tarde, viu, Tudo gente? aqui.